igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa riquíssima oportunidade que Ele nos concede no dia de hoje, de podermos estar aqui na presença dEle, glorificando e exaltando o seu nome. Eu já convido a amada igreja a juntos abrirmos comigo as vossas Bíblias, que contém a santa palavra do Senhor, no livro de Lucas, o capítulo é o número 24. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 13. Quem foi encontrando pode dar glórias a Deus. Ele é digno de tudo, igreja, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós estamos na presença dele nessa noite. Ele se faz presente em nosso meio. Quem foi encontrando pode ir glorificando. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificado. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Oremos uma vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós mais uma vez, meu Deus, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, meu Deus, de poder estar na Tua presença, Pai, de louvarmos, bendizermos o Teu santo nome, Pai, de podermos ouvir, meu Deus, a Tua santa palavra, meu Pai. Meu Deus, o Senhor tem sido bom, Pai, para conosco. E aqui estamos, meu Deus, somos frutos, meu Deus, do Teu amor e da Tua misericórdia. Eu clamo que nessa noite o Senhor tenha total liberdade, Senhor,
na minha vida, Pai, o qual aprove ao Senhor nessa noite separar, Pai, para estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que eu diminua, Pai, que eu desapareça e que o Senhor cresça, meu Deus, e apareça neste lugar. Pois o Senhor é o Deus digno e verdadeiro, Pai, o único, meu Deus, merecedor de toda honra, de toda glória, o Deus digno de todas as coisas, meu Pai. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite em meio à Tua igreja, Senhor. Meu Deus, fala profundamente aos nossos corações, Pai. Toca nessa noite, Pai, nos corações encoraçados, endurecidos, meu Deus, quebrando, Senhor, os corações de pedra nessa noite, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Vai falando, vai sondando, Espírito Santo, as profundezas dos nossos corações. E em cada palavra, meu Deus, nessa noite, meu Deus, vem encontrar terra fértil, meu Deus, frutífera, meu Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo nessa noite, Pai, todo espírito maligno, Senhor, toda opressão, Pai, todo espírito de medo, Pai amado, Pai querido, nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa aqui, meu Deus, reinar neste lugar. Que o Senhor venha acampar aqui, meu Deus, anjos, meu Deus, com espadas flamejantes de fogo, Pai. E que todo mal venha bater em retirada nessa noite. Que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio, operando, curando, renovando, restaurando, meu Deus, a cada um que aqui adentrou, Pai. Que nenhuma palavra nessa noite, meu Deus, seja roubada. Arrependido nessa noite, em nome de Jesus, todo roubador de palavras, Senhor. Toma, meu Deus, a nossa mente cativa ao Senhor nessa noite. Toma, meu Deus, nossos pensamentos, o nosso coração cativo ao trono do Senhor, Pai. Para que nós possamos ouvir, Pai, compreender, guardar e viver a Tua palavra santa, pura e verdadeira, Pai. Assim eu oro, Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amada igreja do Senhor. Nós lemos aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor, após a morte de Jesus Cristo e após a sua ressurreição. A palavra do Senhor nos diz aqui que no mesmo dia Jesus ressuscitou, ao terceiro dia. A palavra do Senhor nos diz que 2 dos discípulos de Jesus, eles saíram de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia, 2 deles, está falando dos discípulos, porque aqui no capítulo 24, no verso 1 ao 12, vai falar da ressurreição de Jesus Cristo. Então o texto aqui, narrado segundo Lucas, vai dizer que no mesmo dia que Jesus ressuscitou, 2 dos seus discípulos saem de Jerusalém e estavam indo rumo a Emaús. E eles iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Estes discípulos, creio eu, acompanharam ali todo o trabalho de Jesus em Jerusalém, sobre essa terra. Discípulos que viram Jesus ali operar milagres, Jesus que viram ali as pregações, discípulos que viram as pregações de Jesus, que viram mortos sendo ressuscitados, que viram cegos enxergar, que viram coxos andar e que ouviram as pregações de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que após a morte de Jesus, esses homens, eles decidem deixar Jerusalém e ir para Emaús. E aconteceu que, indo eles entre si falando no caminho sobre o que acontecera com Jesus, a palavra diz que eles faziam pergunta uns aos outros, e de repente Jesus se aproxima deles durante o caminho e começa a segui-los, a andar com eles. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles não reconheceram a Jesus, pois os olhos deles estavam como que fechados, para que não viessem a conhecê-lo. Jesus pergunta: que palavras são essas que vocês caminhando estão trocando? E por que estáis tristes? Esses homens, meus irmãos, estavam entristecidos, porque o mestre deles, aqueles com quem eles haviam andado, havia sido morto. Não estava mais entre eles.
E esses homens agora decidem voltar para Emaús, para a sua cidade. E no caminho, Jesus vai de encontrar eles. Meus irmãos, e a palavra do Senhor mais à frente vai nos dizer que antes deles saírem de Jerusalém, eles já haviam ficado sabendo que Jesus havia ressuscitado. A palavra vai nos dizer que ele diz que algumas mulheres foram até o sepulcro de madrugada e não achou o corpo. Eles mesmos narram dizendo para Jesus que tinham visto anjos que diziam que Jesus estava vivo. Mas mesmo assim, esses homens decidiram abandonar Jesus. Por que eu digo abandonar Jesus? Porque Jesus disse para que eles ficassem em Jerusalém. Antes de Jesus ser morto, Jesus disse para que ficassem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Só que após a morte de Jesus, esses homens decidem voltar para as suas velhas práticas, para a sua cidade, e deixaram Jerusalém. E quando o Mestre misericordioso, que é maravilhoso, que vai de encontro a eles no caminho, eles não o reconheceram. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração essa palavra. Quantos de nós, quantos cristãos hoje, quantos crentes hoje, filhos de Deus, vivem como esses discípulos, entristecidos, abatidos, olhando para as suas dificuldades, para as suas dores, olhando para os seus problemas, para as suas lutas, e não conseguem ver Jesus. Muitas das vezes sobem à casa de Deus, e Jesus está passeando no meio da igreja. Jesus está passeando, porque Ele diz que, o Senhor nos diz em Apocalipse, que Ele passeia em meio aos castiçais. Jesus está passeando em meio à igreja. A palavra do Senhor nos diz também que quando 2 ou mais se reúnem em nome dEle, Ele ali está. E muitas das vezes, quantos cristãos sobem à casa de Deus, tristes, abatidos, não conseguem ver Jesus, não conseguem sentir Jesus. O coração está endurecido, o coração está tão entristecido, tão abatido, que não consegue enxergar Jesus falando consigo. Às vezes o coração até queima como esses 2 discípulos. A palavra diz que enquanto Jesus falava com eles, o coração deles ardia. E muitas das vezes o coração nosso arde, mas a gente não dá crédito. Muitas das vezes olhamos para nós e achamos que é de nós mesmos. Ou muitas das vezes saímos lá fora pela porta e esquecemos daquilo que Deus falou conosco, de forma que o coração chegava a queimar. Dessa maneira estavam os discípulos, e muitos cristãos hoje têm estado da mesma maneira. Por conta da tristeza, por conta das circunstâncias, por conta do que os olhos humanos veem, se esquece de um Deus todo-poderoso, que o ama e o salva. Muitos hoje se deixam abater, se deixam até mesmo retroceder, como esses 2 fizeram. Voltando para as velhas práticas, para os velhos caminhos, enquanto Jesus está chamando, enquanto Jesus está vivo, enquanto Jesus derramou o seu sangue por ele, mas não consegue ver Jesus. Deixa que as tristezas, que as circunstâncias o cegam. Mas eu digo para você nessa noite, Jesus está andando contigo. Jesus está andando com você. Quando você sente o seu coração queimar, quando você sente o seu coração arder, é Jesus falando com você. Dê ouvidos à voz do Senhor. Quando sair para essas portas, não esqueça do que Jesus falou com você aqui dentro, não. Mas guarde a palavra, guarde o que Jesus falou contigo e viva. Não permita que o mundo, as circunstâncias, venham cegar a sua visão espiritual, não. Você é de Deus, você é chamado por Deus, você é comprado com o próprio sangue de Jesus Cristo. Não permita que nada venha cegar a sua visão. Quantos de nós muitas vezes agimos como se Jesus ainda estivesse morto? Quantos de nós nos desesperamos em meio a problemas, a lutas, a enfermidades?
porque eles achavam que Jesus estava morto. Ouviram até falar que Jesus havia ressuscitado. O mestre morreu. Estou voltando. Olha o que eles vão dizer. Olha o que eles vão dizer do próprio Jesus. Olha, no verso 18: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus pergunta: quais coisas? E eles dizem, olha, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi um profeta poderoso. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha o que eles estão dizendo. Um poderoso profeta. Nós esperávamos que ele fosse o Cristo, que ele fosse remir a Israel. Mas ele foi morto, ele foi entregue. E hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Eles se deixaram, meus irmãos. Eles se deixaram enganar pelas circunstâncias, pela morte de Jesus. Eles andaram com Jesus. Só que eles não conheciam a Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Eles viram os prodígios que Jesus fez. Eles ouviram o próprio Jesus dizer que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles ouviram todas as palavras de Jesus, mas eles não conheciam a Jesus. Porque no momento da aflição, no momento da dor, da tristeza, eles abandonaram Jerusalém. E eu digo para você nessa noite: não abandone Jerusalém. Não volte para Emaús. Não volte. Não importa qual seja a situação que você está vivendo. Eu digo para você nessa noite: Cristo ressuscitou e Cristo vive. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está andando com você. Você pode estar como esses homens aqui. Podemos estar dessa forma, até mesmo com os nossos olhos fechados, diante de tamanha dor. Mas Jesus está andando conosco. E Ele está nos chamando. Jesus é misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. E eles vão dizer, meus irmãos, que algumas mulheres foram até o sepulcro e o sepulcro estava vazio, e que 2 anjos apareceram dizendo que Jesus estava vivo. Então Jesus vai dizer, e ele lhes disse no verso 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele começa a dizer: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Mas não estava escrito, não está escrito nos profetas o que Jesus havia de padecer, de sofrer, que ele iria morrer para salvar, para remir o seu povo? Verso 27: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus começou a fazer para eles uma retrospectiva. Jesus começou desde Moisés até os profetas, falando o que ele havia de padecer, de onde viria o Cristo, que o Cristo iria sofrer, queria padecer, queria morrer, mas queria ressuscitar. Então a palavra do Senhor nos diz: e chegaram à aldeia. Até então, eles não reconheceram a Jesus. Jesus ali entregou para eles toda a palavra, toda a Bíblia. Mas mesmo assim, meus irmãos, ou mesmo ouvindo Jesus falar, eles não decidiram voltar. E chegaram à aldeia para onde iam. Versículo 28. E ele fez como quem ia para mais longe. Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Meus irmãos, os discípulos chegaram na aldeia de Emaús. Jesus fez como que se fosse deixá-los. Mas neste momento eles chamam: não, fica conosco, já é tarde. E o dia já está indo, está anoitecendo. Jesus entrou para ficar com eles.
Olha o que esses homens fizeram. Em meio ali, até mesmo à incredulidade, em meio à tristeza, aqueles homens convidam a Jesus para ficar com eles. Convida Jesus para entrar na casa deles. E esse convite, eu quero que você faça nessa noite. Convida Jesus para entrar na sua casa. Convida Jesus para entrar no seu coração. Convida Jesus para entrar na sua vida. Não só para entrar, mas para morar, para fazer morada, para reinar. Esse é o convite que a igreja tem que fazer todos os dias. Jesus, reina sobre mim, Jesus. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti. Esses homens, meus irmãos, ali, após ouvir Jesus pregando, eles dizem: fica conosco, já é tarde, já está escurecendo o dia, já está indo, está declinando o dia. Fica conosco. E nós vamos ver o que vai acontecer. Porque se eles tivessem se despedido de Jesus, deixado Jesus embora, eles não iriam reconhecê-lo. Mas a palavra do Senhor nos diz, vamos continuar. Após eles terem convidado Jesus entrado na casa deles, a palavra do Senhor no verso 30 vai dizer: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Quando Jesus, na mesa com eles deu a Jesus o privilégio de partir o pão. Aquele homem que eles não reconheceram que era o Cristo, mas que veio no caminho com eles conversando, que para eles era um desconhecido, sentou-se à mesa com eles e eles o deu o privilégio de partir o pão. E quando Jesus parte o pão, abençoa e dá a eles. Então a palavra do Senhor vai dizer no verso 31: abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. No momento do partir do pão, aqueles discípulos reconheceram que era o Mestre. Reconheceram que era Jesus que estava com eles. E olha o que eles vão dizer. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, meus irmãos, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Jesus foi buscar aqueles homens. Jesus não abandonou quando eles o abandonaram, não. Jesus não nos abandona quando nós pensamos em abandoná-lo, porque Ele é misericordioso. Porque muitas das vezes deixamos a incredulidade entrar em nossos corações e vivemos cabisbaixos, vivemos como órfãos sobre essa terra, esquecendo de que temos um Pai, e que o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Pai da vida. E muitas das vezes estamos tristes, cabisbaixos, andando pelos cantos chorando e murmurando, se esquecendo que Deus, o nosso Pai, está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada e nem de ninguém. E Ele foi de encontro a estes homens, assim como Ele vai de encontro a nós também. Jesus foi buscá-los. Jesus foi no caminho com eles. Em meio a tristezas e a dor, Jesus estava caminhando com ele. O Senhor não é indiferente às suas dores, às suas lutas. Jesus está caminhando com você. Jesus está ao seu lado. Convide Ele para entrar. Convide Ele para cear contigo. Convide Ele para tirar a tristeza, para tirar a amargura, a dor, o desespero do seu coração. É o convite que Ele nos faz nessa noite. Não permita que a incredulidade entre no seu coração. Não permite que o inimigo venha enganar e dizer: mas não tem mais jeito, você é incrédulo, você abandonou o Mestre, você está cometendo um pecado. Olha, você está cometendo pecados que desagradam a Deus, você está em meio a vícios. Não tem jeito. Mas eu digo para você nessa noite: o nosso Deus, Ele é o Pai das misericórdias. A palavra do Senhor nos diz que a misericórdia dele se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Convide Jesus para entrar na sua casa. Quando Jesus falar com você, quando o seu coração arder e queimar, entenda, é Jesus que está falando com você. Porque esses homens estavam andando com Jesus, não conheceram Jesus, mas eles próprios dizem: quando Ele falava, o nosso coração não ardia.
ardia, o nosso coração não queimava. E eles não despediram Jesus, não. Ele disse: entra, venha cear comigo, fica conosco, passa conosco aqui essa noite, convida Jesus para ficar com você, para ficar na sua casa, convida Ele para tirar toda dor que está no seu coração, tudo aquilo que tem impedido você de prosperar, de buscar a face dele. Jesus te convida nessa noite. Aleluia! E disseram, verso 32, um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esses homens, meus irmãos, não tiveram dúvidas. Quando Jesus parte o pão, eles o reconhecem. E no mesmo instante, a palavra nos diz que eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para onde Jesus os havia mandado ficar. E quando ali eles chegam, mais uma vez eles ouvem: olha, Jesus apareceu. Jesus está vivo. Jesus vive. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vos convido a abrirmos em Hebreus 10. Foi citado hoje aqui pela nossa irmã Linha, Deus confirmando a palavra que Ele havia me dado. Deus é poderoso. Hebreus 10, 19. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor nos convida a nos achegarmos a Deus com ousadia, com confiança, com inteireza de coração. Porque, como foi ministrado aqui na antiga aliança, não havia essa liberdade de nós, igreja, nos achegarmos ao Santo dos Santos, que era a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele adentrava ao Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. Mas, após Jesus Cristo vir, após Deus enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para nos remir, para nos purificar das nossas impurezas, dos nossos pecados, a palavra do Senhor nos diz que o véu, ele se rasgou. O véu que fazia separação entre nós e Deus, entre o pecador, entre o homem e Deus, ele foi rasgado. Porque Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele deu a sua vida para nos remir, para nos lavar dos nossos pecados. O pecado que nos separava de Deus, o pecado que nos impedia de nos achegarmos a Deus, ele foi perdoado na cruz do Calvário. Cristo ali teve a sua carne rasgada para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Então a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ele morre,
o véu que fazia separação entre nós e Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Em Mateus vai dizer. O véu que separava foi rasgado. Agora nós, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, temos livre acesso ao Pai. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Muitos crentes hoje estão como os discípulos em Emaús. Ouvem falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus nos remiu dos nossos pecados, que nós temos livre acesso ao Pai, que Jesus ouve as nossas orações agora, que Jesus ouve o nosso clamor, que Jesus recebe a nossa adoração, que Jesus recebe o nosso louvor, mas estão como os discípulos de Emaús, incrédulos. Sobem para a casa de Deus, mas não tem reverência. Sobem para a casa de Deus, mas não conseguem abrir a boca para glorificar a Deus, para louvar aquele que o tirou da morte e o trouxe para a vida. Muitos sobem para a casa de Deus abatidos, entristecidos, e não conseguem encontrar o Deus que dá alegria em meio às dores. Não conseguem crer que o Deus, aquele Deus que estava andando com os discípulos de Emaús, em Emaús, está andando aqui em nosso meio. O Deus está aqui, o Deus que nos remiu e nos salvou está em nosso meio. E Ele ouve nosso clamor e as nossas petições. Nós temos livre acesso. Jesus não está morto na cruz. Jesus não está naquela cruz. Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele está ao lado de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, quando Cristo entregou a sua vida em nosso lugar. Então hoje nós podemos nos achegar a Deus com confiança, com fé, com ousadia. Não importa qual seja a luta, a dor que você tem passado, a tribulação que você tem passado. Quando você subir a este lugar, glorifica, exalta o Senhor, porque Ele está presente no nosso meio. Ele vive sobre a sua dor, Ele vive sobre a sua tristeza, Ele vive sobre a sua enfermidade. Ele está vivo e Ele pode todas as coisas. Ele vive e Ele reina sobre nós. Não importa. Ah, mas eu estou ferida. Fulano me feriu. Eu estou triste porque Ciclano falou de mim. Não importa o que Fulano falou, o que Ciclano falou. Você foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você é filha de Deus. Você está na presença de Deus aqui. Então dê a honra devida a Ele, dê a glória devida a Ele. Deus é maior. E Ele diz: quem é que pode nos separar do amor de Deus? Nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, o que Cristo fez por nós é algo que não conseguimos imaginar. Não conseguimos mensurar quão grande amor o Senhor Ele demonstrou por cada um de nós na cruz do Calvário. Se sinta amado, se sinta amada. Somos amados de Deus. O que Deus fez por nós não tem preço. Nada poderia pagar a dívida que tínhamos para com Deus. A palavra do Senhor nos diz que a nossa dívida é impagável. Não existe riqueza nenhuma terrena que poderia pagar pelos nossos pecados. Mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue do justo, daquele que veio, daquele que viveu a nossa vida em nosso lugar. Aquele que fez o que nenhum de nós conseguimos fazer, nem conseguimos fazer, que é viver nessa terra sem pecar. E Ele veio, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Ele veio como um homem, mas Ele nada pecou. Jesus não pecou, Jesus foi santo em todo o tempo. Mas como a palavra nos diz, ao Pai agradou moer. Agradou ao próprio Pai moer o seu filho. Você consegue mensurar o tamanho desse amor? O tamanho do amor de Deus pela sua vida, pela vida da igreja?
Que pai, vamos falar de nós, que mãe vai se agradar, deixar o seu filho ser morto, moído, torturado? Que pai vai ter alegria, vai se agradar disso? Mas a palavra do Senhor nos diz em Isaías, 53, que ao Pai, a Deus, agradou moer Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Abram comigo lá, vamos abrir em, se eu não me engano, Isaías 53. Glórias a Deus, aleluia. Isaías 53, versículo, deixa eu dar uma olhada, que eu não anotei aqui não. Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus irmãos, que palavra profunda. Meu Deus, a Deus, só o Senhor agradou ver Jesus sendo moído na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus estava vendo o futuro. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. Quando Deus entregou a Jesus, deu a Jesus para ser morto, moído, Deus já nos via. Deus via você aqui hoje. Deus via você aqui, meu marido. Quando Deus ali, irmão Alisson, entregou Jesus naquela cruz, agradando ver Jesus sendo morto, torturado, ele já viu você aqui nessa noite. Olha o que a palavra está nos dizendo, porque ele verá a sua posteridade. Jesus estava vendo nós aqui hoje. Jesus morreu por mim, por você. Foi por nós que Jesus morreu. Então pare de andar cabisbaixo. Pare de andar entristecido, como se fosse um filho órfão, de um pai que não importa, de um pai que não ama. Jesus nos ama. Um amor incomparável, imensurável. Verso 11 do capítulo 53 vai dizer, olha, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Meu Deus, aleluia. Jesus fica satisfeito. Quando Jesus vê os seus, aquele que ele comprou com seu precioso sangue, perseverando em buscar a face dele, perseverando em andar nos caminhos dele, lutando todos os dias contra o pecado, se esmurrando para não pecar e não entristecer a ele. Jesus se agrada, Jesus fica feliz, ele fica satisfeito. E vai dizer mais: com o seu conhecimento, o meu servo justo, Jesus Cristo, ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus, ele traçou um plano perfeito. O plano da remissão, da salvação da humanidade. Foi dito aqui também hoje, tinha anotado, Deus só confirmando a palavra, João 3,16. Deus, ele amou o mundo, foi por conta do amor ao mundo. Tamanha maneira que ele entregou o seu filho na cruz do Calvário. Deus, ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu filho na cruz do Calvário. Por isso hoje nós estamos aqui, porque Jesus, ele deu a sua vida em nosso lugar. Voltemos lá para Hebreus 10, 19. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Verso 19 de novamente. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos a Deus com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha, meus irmãos, mais uma vez eu vos convido. Vamos nos achegar a Deus com ousadia. Vamos entrar no santuário de Deus com confiança. Porque Deus, ele nos lavou e nos remiu.
Nós somos filhos de Deus. Não deixe que o mundo venha te abater, não. Não deixe que as lutas venham te abater, não. Se achegue com confiança na presença do Senhor. Glorifique a Deus, exalte a Deus, seja aqui, seja na sua casa, que nós venhamos viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Não ande como órfão, não ande cabisbaixo, não ande murmurando, não. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos fez vencedores. Nós somos amados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vos convido a abrirmos em Colossenses, capítulo 2, verso 15. Colossenses 2,15. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 13, meus irmãos. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, até aqui, meus irmãos, olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo, meus irmãos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus Cristo, Ele veio. Ele se entregou por amor a nós. Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Então você pode louvar ao Senhor. Quem está vivo, louva. Mas a palavra diz que os mortos não louvam a Deus. Tem igreja viva aí? Tem homem e mulher de Deus vivo aí? Tem criança viva aí? Aleluia. Tem jovem vivo aí? Tem jovem vivo aí? Meu Deus, pela fé, dê glória a Deus, juventude. Aleluia. Tem igreja viva aí? A nossa vida está em Cristo, meu irmão. Creia. Ele morreu por nós. Glorifique o nome dele. Nós temos vida em Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nada, meus irmãos, pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar de Deus. Vamos abrir comigo Romanos 8. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Romanos 8, 35. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Glória. Vamos ler a partir do 31. Romanos 8, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é por ti, quem será contra ti? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Por que temer? Por que se afligir? Por que ficar ansioso? Se Ele, Deus, Ele não preocupou o seu próprio Filho por amor a nós, como Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Aleluia. E quem tenta acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará?
sabemos quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem é que nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Olha o que a palavra vai nos dizer. A tribulação pode? A angústia? A perseguição? Será a fome que vai nos separar do amor de Deus? A nudez? O perigo? A espada? A perseguição? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Olha o que o verso 36 vai dizer. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Podemos até passar por lutas. Podemos até sofrer perseguições, até mesmo de morte. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Em todas as coisas, seja a morte, seja a vida, seja principado ou potestade, vai dizer no verso 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que está por vir, nem o que a altura, nem a profundidade, nenhuma dessas coisas, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Seja situações espirituais, seja situações terrenas, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Cristo, Ele venceu, e nele nós somos mais que vencedores. Cristo venceu o pecado, nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Cristo venceu a morte, nós também somos vencedores em Cristo Jesus, porque aquele que morre em Deus viverá eternamente, passará dessa terra e viverá eternamente com Deus. Cristo venceu a morte. O nosso destino era a morte, meus irmãos. Morte é estar longe de Deus. Morrer sem Deus, sem esperança. É assim que nós estávamos. O nosso destino era a morte. Mas Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou os mortos. E Ele vive. E Ele nos deu vida. Nós temos esperança em Cristo Jesus agora. Nós sabemos que quando fecharmos os olhos aqui nessa terra, nós viveremos eternamente com Jesus Cristo. Vida eterna. Não existe morte para aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o inferno. Nós somos vencedores. Nada pode nos separar de Deus. Nada, não é tribulação, não é dor, não é tristeza. Nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus vive sobre nossas vidas. Jesus vive sobre todas essas coisas. E Ele venceu. E nele nós somos mais que vencedores. A igreja do Senhor